Amém? Você deseja em 2024 chegar no lugar que Deus tem? Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem coisas boas para a gente, apesar das lutas, das crises, da história que a gente carrega, Deus tem coisas boas. Então eu vou falando aqui de coisas bem interessantes. Tem um capítulo do livro que eu falo sobre maldições hereditárias. Elas existem ou não? É uma resposta que eu acho que você precisa entender, porque às vezes a gente carrega repetições geracionais, que a gente precisa entender quando é que o diabo age travando a nossa história e quais são as verdades bíblicas que eu preciso lançar na hora dos ataques e das mentiras e investidas de Satanás. Amém? Eu falo aqui também de pessoas curadas curam. Eu acho que é um tema que a gente tem ouvido por esse tempo repetidas vezes. E é fato, pessoas que passam por um tratamento, eles podem desatar na vida e chegar a lugares maiores, talvez lugares que você nunca imaginou chegar. Existem pessoas carregando o que não deveriam carregar. Você imagina só, gente, vamos começar a pregar logo, né? Porque a Márcia fala, vá rápido na introdução, tem muita coisa, então hoje eu te obedeci. Vou começar a pregar. Você imagina carregar esse copo d'água aqui. Se eu começasse a carregar esse copo d'água e pregasse aqui 40 minutos para vocês, ok? Eu acho que eu não ia me cansar, eu dou conta de fazer isso? Acho que sim, né? Bom, eu vou para casa carregando esse copo d'água. Vamos pensar que eu dormisse com esse copo d'água. Colocasse assim e ficasse lá com os olhos fechados, imaginando que ele não caísse depois que eu pegasse no sono. A história é minha, tá, gente? Deixa eu contar do meu jeito. Né? Aí eu acordasse, porque logo a nossa mente ia assim, mas dormiu, o copo vai cair, a história é minha, e vamos pensar que as minhas mãos continuassem estendidas, a minha mão continuasse estendida, e eu acordasse com esse copo d'água na minha mão, eu amanhecesse também com esse copo d'água na mão. Bom, é um copo d'água aparentemente muito leve, eu dou conta de carregá-lo por algum tempo, não pelo tempo todo. Eu não consigo carregar algo que aparentemente é leve, mas eu estou carregando por muito tempo. Meu braço vai doer. E pode ser que enquanto eu estiver ministrando, você diga, eu entendo, pastor, o que você está narrando, mas eu não me encaixo naquilo que você está dizendo. Por quê? Porque eu não vivi na minha história algo tão trágico assim que pudesse paralisar a minha história. Mas veja só, todos nós, diga todos. Bom, carregamos uma história, gente. Carregamos uma história de luta, carregamos uma história que não gostaríamos de ter vivido na nossa vida. E talvez essa história seja pequena para você, mas quando nós carregamos por muito tempo, ela pode nos prejudicar. Nós vamos ficar livres disso em nome de Jesus, amém? Pastor, e talvez, com certeza, eu esteja falando aqui para um público que é bem instruído, que você é ministrado aqui todos os domingos, existem psicólogas aqui, pessoas que experientes na fé, talvez você diga assim, mas pastor, as histórias não são resolvidas imediatamente. Deixa eu dizer uma coisa, eu creio que Deus está no processo também, mas eu creio, assim como você que está aqui, que a Bíblia é poderosa, é recheada de milagres. Deus pode agir imediatamente. Você crê nisso também? Existem casos que Deus pode agir, Ele age. É comum que as pessoas sejam curadas e tratadas a partir do processo, ok? Mas Deus é poderoso para fazer um milagre tremendo na nossa vida. Gente, deixa eu começar hoje pela manhã, eu separei aqui uma parte do livro e a maioria das coisas, se não todas elas que vou dizer a vocês, está se referindo a uma passagem do livro. Tem um capítulo que eu trato, toda história carrega um processo. Você já olhou para alguém que você admira, você diz, gente, eu gostaria de ser como esta pessoa. E não há pecado nisso, tá? Entendo que pode atrapalhar o fato da gente se prender à história do outro e não viver a nossa. Mas todo o processo
começa com alguém que a gente admira. Todos nós temos uma história bíblica que a gente admira muito, sim ou não? Um personagem que a gente diz assim, como Deus agiu, como eu me identifico com essa pessoa. Agora, gente, como eu e você, nós somos submetidos a situações da nossa história. E esses personagens dos quais são inspiradores para nós, são assim admiráveis. Para mim e para você, quando nós passamos por alguma situação, nós recorremos a esse texto bíblico e percebemos como Deus agiu na vida desses homens, e a gente saca uma verdade da vida deles para aplicar na nossa vida. Mas não foi simples. Ninguém chegou ao lugar, e entenda o sucesso aí com muito boa vontade, a palavra sucesso. Quantos querem sucesso na vida aí, gente? Aleluia, né? Tem gente, eu não quero sucesso. Você quer sucesso sim, em nome de Jesus. E o sucesso não vai tirar de você o lugar de Deus, amém? Não vai tirar de Deus toda a honra e toda a glória. Porque às vezes a gente tem temor em dizer isso. Pastor, a Bíblia diz que nós temos que ser humilde. Irmãos, humilde é depender. Humilde não tem a ver com insucesso. Há quem que diz o seguinte, pastor, dinheiro não traz alegria. Mas a miséria traz? Pensa comigo. Então não é, eu estou dando um exemplo, gente, que é muito mais do que isso, ok? Então todos nós almejamos chegar a algum lugar. Todos nós almejamos sucesso na vida. Para alguns de vocês, o domingo é extremamente importante, porque você não vai ter condições de vir à igreja durante a semana. Então, eu quero liberar uma palavra rema para a sua vida, que vai ajudar você a lidar com as suas demandas pessoais, a partir de uma revelação que o Espírito Santo vai trazer para a sua vida. Então, veja, quando eu e você olhamos para alguém de sucesso, a gente negligencia, às vezes, o processo que essa pessoa viveu. Olhar para a vida de alguém não significa perceber as etapas que ele precisou viver para chegar lá. Eu conto aqui um exemplo simples demais. Eu estava numa dessas agências da Light e lá eles acabaram de fazer uma reforma maravilhosa naquele lugar e colocaram um visual lindo na parede da cidade do Rio de Janeiro. Olha só. Quando olhei para aquele lugar, gente, não havia naquele lugar valas abertas, não havia guetos, não havia miséria, pessoas em situação de rua ou algo parecido. Maravilhoso, né, gente? Céu na terra, amém? Mas não é a realidade, né? Está longe de ser a realidade. Olhar as coisas de longe pode nos dar uma impressão equivocada. Quando você pensa, eu sou, um pobre coitado, a minha história me limitou, a família em que eu nasci tolhiu a minha evolução, eu vivi situações, pastor, que se você soubesse, você sentaria e choraria comigo. Eu não quero essa manhã desdenhar a tua história, tirar o momento difícil em que você viveu. Eu só quero liberar uma palavra para você. Esse não é o lugar de Deus para você. Você não vai se lançar debaixo da tua cama, debaixo do edredom, ou algo parecido. Eu quero estimular você para perceber que apesar da sua história, Deus continuou sendo e continua sendo o seu Pai. Muitos de nós vivemos num lar que fomos preteridos, fomos lançados de lado, não tivemos o investimento emocional, financeiro, o cuidado, não fomos inseridos em um lugar que projetou a gente. Pode ser que essa seja a sua realidade, mas você agora veio para o reino de Deus. Você agora está tendo contato com uma verdade que pode oxigenar você, que pode projetar você. As crises podem fazer duas coisas. Elas podem colocar você numa prisão emocional que vai tolir você, sugar o seu senso criativo, ou ela pode lhe dar subsídios, experiência para projetar você.
Quando uma aeronave vai decolar, ela é pressionada. Ela tem uma espécie de estouro. Para quê? Para que ela tenha um impulso para decolar. E eu quero te dizer em nome de Jesus, seja qual for a tua história, seja que situação você tenha vivido na vida, seja que palavra você tenha recebido em qualquer momento da sua história, Deus tem uma palavra de vida para você. Eu não estou falando nada de especial, eu estou lembrando a você o que você tem que internalizar e colocar aí como uma rota para a tua vida. Gente, eu quero analisar um pouquinho com vocês, antes da gente entrar nos slides. Bom, isso aqui os meninos sempre me dizem, meus filhos sobretudo, que eu tenho que colocar aí nas o meu Instagram, está lá, @pastor Ednei Ferraz, segue lá, eu estou sendo mais intencional, em pelo menos toda semana publicar lá 2 vídeos, bem recente isso, né, gente? Estou atrasado toda a vida, né? Já deveria ter feito isso há muito tempo, mas ok, estou sendo impulsionado pela nova geração, e estou fazendo isso de forma intencional, pelo menos 2 vezes na semana, estou colocando lá algo para compartilhar com você. Então segue lá. Deixa eu ler um texto com vocês, irmãos, está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 22 a 24. É um texto bem conhecido, mas traz para a gente uma história de alguém que foi muito usado por Deus. Eu quero falar de José. Ok? Mas antes de falar de José, eu preciso falar um pouquinho do berço que José veio. De onde José conseguiu essa projeção. Ok? É isso aí, o texto, Gênesis capítulo 30. Acho que sim, 30, versículo 22 a 24. Deixa eu ver se eu consigo ler daqui, gente. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Amém. Raquel concebeu e deu à luz a um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. Ok? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Todo sonho para ser realizado. Por quê? Porque José era o sonho de Raquel. Deixa eu contar para você rapidinho o que significava suscitar de descendência. Naquela época, uma mulher que não gerasse filhos, não suscitasse descendência para o marido, era muito provável que ela fosse considerada alguém que estivesse recebendo a punição por um pecado seu ou dos seus antepassados. Se fosse hoje, você iria pensar em outras coisas, você iria tentar um tratamento paralelo, você iria viajar talvez, você iria desfocar, mas para aquela mulher, sobretudo uma mulher judia, que ela não tem outras possibilidades, ela não trabalhava, ela vivia em função de agradar o marido e em função de suscitar descendência para o marido. Esse era um conceito cultural. Esse era um conceito familiar e era considerado extremamente espiritual. Então você imagina o que essa mulher está carregando. Você imagina o que essa mulher vem trazendo em torno de estigma para a vida dela. Ela vê suas amigas gerando filhos para os seus maridos. Ela vê, aparentemente, a vida das outras famílias transcorrendo de acordo com aquilo que Deus tem para a vida delas. E ela então olha para a sua história e ela percebe que com ela não acontece do jeito que está acontecendo com as outras pessoas. É possível que ela traga consigo uma amargura, é possível que ela esteja trazendo uma história de alguém que está sendo deixada de lado por aquela sociedade. Ela imagina que o marido já não tem o mesmo afeto pela vida dela. Por quê? Porque o ventre, amados, não produz. Para um sonho existir, o ventre tem que sarar. Receba essa palavra. Para o sonho existir e realizar-se, o ventre tem que sarar antes de qualquer coisa. Olha o texto que nós lemos. Deus ouviu o clamor, tirou o coração de Raquel daquela amargura,
tirou do lugar das lembranças, tirou do lugar dos rótulos, dos estigmas. A primeira coisa que eu e você precisamos entender quando pensamos no tema cura, Deus não quer tratar o externo primeiro, Deus quer tratar aquilo que você carrega dentro de você. Eu prometo a vocês, queridos, que não há uma máquina do tempo para transportá-los para a situação em que vocês viveram no passado, seja qual for. E talvez eu esteja falando com pessoas que viveram traumas, violência, foram abandonados. Gente, como isso é comum, como nós temos histórias assim, pessoas frustradas nos seus relacionamentos com amigos, pessoas que foram traídas, pessoas que foram decepcionadas ministerialmente, pessoas que tinham tudo para dar certo, mas suas vidas estão interrompidas, paradas. Parece que elas passam um processo que a vida parece que está ritmando, de repente a vida para. Deus quer, amados, nos levar ao entendimento interior. Enquanto o interior de Raquel não foi sarado por uma ação poderosa do Espírito Santo, isso não significa que o que você viveu você nunca mais vai lembrar. Deus não cura trazendo uma outra doença. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui essa manhã? Não é uma nova doença. Você vai continuar lembrando, vai continuar te visitando. Eu gostaria de dizer a você o seguinte: quando você sair daqui, você nunca mais vai lembrar do que aconteceu com você. Não só se você recebeu aí uma doença sem saber. Eu não quero que você fique doente. Eu quero que você tenha boa memória. Não significa que você não vai lembrar. Significa que o Espírito Santo vai te dar a unção necessária. Amém, gente? Deixa eu liberar uma palavra aqui para vocês. A unção destrava, mas o treinamento dá continuidade. Deus pode liberar essa palavra para você, pela unção da liberação da palavra, pelo ambiente profético que nós estamos submetidos. Essa é a unção de Deus. Houve um despertar, houve um desvendar, sabe? Meus olhos se abriram para isso, meus ouvidos desobstruíram para isso. Ok. Agora, eu vou precisar me posicionar e treinar. Cada vez que uma lembrança limitadora, cada vez que uma dor que me aprisiona vier, através de uma situação, através de um cheiro, através de uma música, através da situação se repetindo novamente, eu vou ter que me levantar em nome de Jesus e combater isso. Como é que eu combato mentiras? Com verdades. Diga comigo, eu combato mentiras com verdades. Verdades de quem eu sou em Cristo Jesus. Verdades que agora foram liberadas, foram desvendadas na nova aliança para os filhos de Deus. Irmãos, já é seu em nome de Jesus. Olha, existem pessoas que às vezes vêm com as suas histórias e dizem: pastor, eu até entendo tudo isso, mas eu não consigo. Tem o Espírito Santo que mora em você, muda o teu vocabulário, você vai conseguir, você vai ultrapassar, você não está preso. Há um Deus que é mais poderoso do que todo o conceito que você tem dele. Ele nos surpreende, irmãos. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em... Amém? O poder do Espírito opera em você, irmãos? Não, eu não sou tão espiritual assim, pastor, eu sou fraquinho. Irmãos, em nome de Jesus, você é morada do Espírito Santo. Processos todos nós passamos, inclusive aqueles personagens bíblicos dos quais você admira. Você diz amém a isso? Amém. Não pense que a dor que você tem é maior do que a que o outro tem. Irmãos, a dor é minha. Então a intensidade com que eu sinto não pode ser comparada a você. Pode ser que a sua história seja diferente, mas eu estou sentindo, então tem uma intensidade. Todas as pessoas passam por crises.
Todas as pessoas passam por lutas. Agora, eu preciso deixar e permitir que o Espírito Santo traga à tona essas situações. Porque uma das armadilhas de Satanás é esconder sentimentos. Ah, não, pastor, eu sou resolvido, está tudo legal. Eu vivi tais situações, mas eu aprendi a lidar com isso. Mas de vez em quando, sem que você compartilhe com ninguém, aquilo parece destruir você. Parece aprisionar você, limitar você. Aí você aprende a viver com aquilo e continua a tua jornada. Querido, quando um pensamento vem de forma recorrente, de forma constante, pode ser que Satanás esteja lançando uma mentira com força de verdade. E essas mentiras, elas vão chegar ao meu coração, se eu não reagir, elas vão limitar a minha história. Muitas pessoas que têm tudo para avançar, pessoas talentosas, pessoas que iniciaram a fé de forma brilhante, sabe, eram vibrantes, envolvidas, conectadas, mas de repente não conseguem romper uma barreira, estão sempre no limite, chegam a determinado lugar, mas não mergulham profundamente, elas enfraquecem, oscilam rapidamente. Eu não estou falando dos dias maus, todos nós passamos dias difíceis, eu estou falando em uma constância de oscilação espiritual. Um dia essa pessoa está maravilhosamente bem, sabe, daqui a pouco ela está lá no chão, destruída. Esse não é o lugar para você, em nome de Jesus. Então Deus agiu na vida de Raquel, primeiro no interior dela. Então o filho nasceu, as coisas se ajustaram, e quando as coisas se ajustam dentro da gente, elas se ajustam fora. Motivou Jacó. Jacó havia trabalhado para ter Raquel. Agora, irmãos, ele pede para sair. Quando eu sou curado interiormente, novos projetos nascem. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Raquel precisou da cura interior para que o sonho nascesse. O sonho dela era José. Jacó, vendo aquilo acontecer, ele também agora se motiva, porque o sonho nasceu. José nasceu, e ele então agora, eu vou para outras terras. Pode ser que algumas pessoas estejam presas em situações das quais Deus esteja dizendo, eu quero projetar você para coisas novas. Você não vai ficar preso, irmãos, em coisas negativas, nem em coisas positivas. Nós não ficamos só aprisionados em coisas negativas. Às vezes nós ficamos aprisionados em coisas positivas. Deixa eu explicar a você o que eu estou dizendo. Aquele trabalho dos seus sonhos, você fez tudo para obter, você se preparou, aí você chegou lá, salário bom, 13º, 14º, participação da empresa. Ah, diga aleluia, quem quer um trabalho assim? Quem quer aumento aí, gente? Eu sei que isso, quando eu falasse isso ia ter uma empolgação. Todos nós queremos aumento, tem problema nenhum. Mas vamos pensar, de repente, o ciclo mudou, a vida mudou, não existe mais esse emprego, não existe mais, aquela sua função acabou, você não se atentou e de repente se acabou. Eu lembro de uma pessoa que ele foi um empresário de locadora de videocassete, quem lembra disso, gente? Prosperou demais, já tem um tempo, né? Tempo. Ele não percebeu que as coisas estavam mudando, migrando. Quando ele se deu conta, não tinha mais como reagir a essas situações. Pode ser que alguns estejam lembrando da igreja pequena, sabe aquela igrejinha? Igreja pequena, onde Jesus falava. Quem está lembrado dessa música aí, gente? Levanta, isso denuncia a sua idade. Ei, olha só, eu entendo o que a canção está dizendo. Está dizendo do momento em que as pessoas viviam, da sinceridade, sabe, do coração disposto a servir, pelo servir apenas. Mas, gente, nós não oramos para Deus trazer pessoas, para Deus salvar pessoas, inclusive alguns desses da nossa família, sim ou não?
Claro, Deus salva, Deus salva. Aí quando Deus salva, traz para onde? Para aqui. Com isso, aquele conforto, aquele lugar que você já tem. Tem gente que tem lugar marcado na igreja? Eu sei que tem. Aí quando você chegou, aquele irmão novo sentou no teu lugar. Aí vem uma ira no teu coração. Por quê? Porque esse lugar é meu. Há 10 anos que ele está aqui, eu sento nele. Irmãos, a vida muda, os ciclos mudam, inclusive você deveria mudar, gente. Já viu aquela pessoa que diz assim: não, eu sou a mesma pessoa há 10, 20 anos, meus pêsames. Uai, gente, se você há 20 anos não aprendeu coisas novas, eu entendo quando você diz que os valores principais, os valores basilares de quem você é, os valores éticos, morais, espirituais continuam a mesma coisa. Eu entendo isso, mas não estou falando disso. Eu estou falando quando você não se dá ao novo. Aí você não está preso a algo negativo do passado. Você está preso a algo positivo que aconteceu e que tem o seu lugarzinho, está lá, mas não é a sua vida hoje. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe aquele namorado que você teve há décadas atrás? Ih, gente, estou tocando, né? Estou tocando em feridas. Aí você diz: ah, meu Deus, era tão feio. Chora e tudo, de saudade, né? Daquela situação. Deixa eu te dizer, talvez se você tiver esse namoradinho de novo, depois de 20 anos, você não tenha o mesmo sentimento, você não tenha as mesmas sensações. Por quê? Porque não é mais a mesma pessoa. Inclusive a aparência dele não é mais a mesma. Pode acreditar. Ok, gente? Não é mais a mesma pessoa. Por quê? Porque a vida muda. Eu preciso reagir enquanto filho de Deus. Muitas pessoas estão me olhando ministrar, e dominicalmente os pastores da igreja ministrarem aqui. Alguns vão ser projetados e decolarem, outros não. Por que é que isso acontece? Porque alguns se aprisionam em lembranças. Queridos, só a partir de uma cura que teremos nossas histórias mudadas. Por isso Deus está trazendo à luz situações. Não deixe engavetado, não deixe por debaixo do tapete. Só coisas que são trazidas à luz podem receber a cura do Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus que nada ficará camuflado na tua história. Deus vai trazer à tona. Deixa eu contar, e eu começo o livro contando essa experiência pessoal. E a Márcia já escutou esses últimos dias umas 10 vezes. Vai escutar de novo, receba aí. Ela tem me acompanhado nos lugares. Irmãos, eu estava, uma certa ocasião, como vocês estão sentados, recebendo uma ministração. A palavra era a respeito de cura. Cura física, mas sobretudo cura espiritual, cura emocional, cura interior. E o pastor estava ministrando, e de repente o Espírito Santo me trouxe à memória uma lembrança que eu vivi, uma situação que eu vivi. Eu sou filho caçula com 2 irmãs. Ok, minha mãe engravidou e ela não queria ter um novo filho, porque pensou que ia ser uma menina. Bom, esse ano faço 52 anos. Na época, ela pensou: o que eu vou fazer? Ela não havia tecnologia para descobrir naquela época o sexo da criança. E ela disse: vou interromper essa gravidez. E ela então pesquisou e buscou lá os chás, né, abortivos da época. Tomou todos eles. Não adiantou, dá para ver, né? Estou por aqui. Até que ela descobriu uma clínica clandestina. E ela lá, com conhecimento... O diabo sempre traz alguém para ajudar nessa hora, né, gente? Aí trouxe lá sobre de uma clínica clandestina, e ela então, como era de costume das mulheres da época, ela não trabalhava, então ela teve que pedir ao meu pai dinheiro para fazer o aborto. Ok, meu pai disse: eu não concordo com essa situação, mas minha mãe é uma mineirinha baixinha, persuasiva toda a vida,
e foi persuadindo, até que ele um dia disse assim: olha, antes de sair para o trabalho, o dinheiro está aqui, colocou na mesa, mas eu quero que você saiba que eu não concordo com isso. Ok. Ela amanheceu o dia, meu pai foi trabalhar, meu pai seguiu a jornada dele, minha mãe acordou, disse que não teve tanta vontade assim, e disse: boa tarde. Bom, à tarde ela também não teve vontade, aquela semana passou, passaram-se as semanas, os meses, e eu estou aqui, diga aleluia. Por que eu estou contando essa história para vocês? Por que eu narro essa história? E eu não quero doutrinar, eu estou compartilhando uma visão, e pode ser que algumas situações estejam camufladas sem que você perceba. Esse é o movimento do Espírito Santo, trazer à tona situações para que você não fique aprisionado nelas. Aí você está focando suas energias, você está focando suas orações naquilo que Deus não está envolvido, naquilo que não é o principal travador da tua história. Veja, naquele momento da ministração me veio essa lembrança. Como é que eu sei disso? Porque minha mãe sempre contou, e tudo bem. Eu, como filho caçula, acho que fui até mimado em determinados momentos, não tive problema. Ela contava, eu sempre fui amado, acolhido pela minha família, minhas irmãs sabiam da história, e tudo bem, a vida transcorria normalmente. Na época em que isso aconteceu, havia um fato acontecendo comigo que no primeiro momento da ministração eu não percebia que estava relacionado a isso. Mas logo a seguir, o Espírito Santo me trouxe à memória que eu investi em coisas e interrompia no meio do caminho. Exemplo, eu começava a ler um livro, na quinta, sexta página eu parava de ler. Eu começava um curso e parava. Eu não estou doutrinando, não estou dizendo que todos os casos sejam isso. Eu estou contando a minha experiência. Eu estou narrando como algumas situações, elas chegam na nossa vida com força de verdade. Veja, aí o Espírito Santo começou a sinalizar para mim: nada do que você começa, você conclui. Aí, naquela hora, eu fui despertado pelo Espírito Santo a fazer uma oração, quebrando a força da mentira. Por quê? Satanás estava lançando mentiras a fim de tolir o que Deus tem para a minha vida. Pode ser que haja alguma situação na sua história que você esteja vivendo hoje, que Satanás está pegando o currículo que você tem e trazendo com força, para quê? Para aprisionar você. Naquele momento eu fiz a oração e disse: todas as vezes que eu pensar em parar num projeto que iniciar, eu vou me levantar em nome de Jesus, vou me posicionar em Cristo como um filho de Deus, como um herdeiro, como alguém que nasceu de novo, que foi justificado, que está no processo da santificação e tem a garantia da salvação. Sou um filho de Deus. Ok, gente? São verdades que eu vou precisar me posicionar. Então, gente, a partir daquele momento, eu havia parado na 7ª série. Quem lembra a 7ª série? É uma nomenclatura, também denuncia a sua idade. Também denuncia a sua idade. Irmãos, daquela época, quando eu comecei a fazer esse exercício. Agora, pastor, você saiu daquela reunião e legal, tudo floresceu, todas as portas se abriram, o mar vermelho se abriu para você? Não, claro que não, gente. Eu tive que treinar. A unção desvendou meus olhos, a unção desobstruiu meus ouvidos, a unção me trouxe entendimento. Agora, o treinamento vai me fazer vivenciar. Quantos estão pegando o que eu estou dizendo aqui? Talvez você tenha recebido uma palavra, e talvez essa manhã seja a palavra para destravar você. Agora, quando você sair daqui, não pense que o trânsito vai parar, queridos. Ou você acha: não, eu estou tão aleluiado que o trânsito vai parar para eu passar. É assim, é? Ah, bonito. Não é assim, não. Ah, pastor, meus vizinhos vão todos se mudarem. Meu patrão vai mudar comigo. Pode ser, gente. Mas não é comum, tá? O que é comum é que essa verdade domine você. E quando você estiver vivendo a situação, você não encare como você encarava anteriormente. Por quê? Porque haverá algo em você que está gerando uma atitude diferente. Eu tive que treinar.
Eu comecei, então terminei a 7ª série, terminei a 8ª e fiz o 2º grau, aí fiz uma faculdade, continuei os meus estudos. Por que eu estou contando isso para você? Porque Satanás, ele quer camuflar, ele não quer fazer você prosperar, ele não quer fazer você avançar, então ele vai lançando mentiras com força de verdade, e eu tenho que rebater isso. Não, eu não sou o que eu estou sentindo, eu não sou o que eu estou percebendo, eu não sou o que gerações passadas viveram, eu agora sou o marco da minha família, eu sou um filho de Deus. Se até agora aconteceu, não acontecerá mais em nome de Jesus. Você diz amém a isso, irmãos? 3 principais influências que sofremos. Sofremos influências espirituais, genéticas e emocionais. Satanás tem um currículo disso. Ele sabe as áreas que ele vai atacar você. Ele sabe as áreas que você é mais frágil. E que talvez não seja a área de fragilidade do seu irmão, mas é a sua área de fragilidade. Então há algo que o Espírito Santo quer gerar na igreja, uma igreja que está amadurecendo na verdade. Deus quer nos dar discernimento de espíritos. Significa dizer que Deus vai mostrar a você quais são as armas mentirosas que Satanás está lançando sobre a sua vida. Tem gente exausta, tem gente cansada demais, existem pessoas sobrecarregadas, porque estão lutando guerras que não têm a ver com os ataques de Satanás. Escute o que eu estou dizendo, peça ao Espírito Santo, e eu trato isso nesse livro. Eu falo da capacidade que eu preciso ter em Deus, para discernir o que eu estou vivendo, para abrir meus olhos espirituais para enxergar. Você não é natural, querido. Você é um ser espiritual, o Espírito Santo habita em você, e a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes que atuam. Para quê? Para que há fortalezas que impedem o entendimento que eu tenho a respeito de Deus. Então Deus quer jogar por terra tais fortalezas, a fim de que você escute a voz do Espírito Santo, para você discernir o que é que eu tenho que batalhar, de que forma eu tenho que batalhar, quais são as estratégias que eu tenho que ter para agir nessa área. E você não sabendo o que fazer, você vai fazer para todos os lados. Aí vai chegar um tempo da tua história que você vai estar exausto. Aí você vai estar dizendo: meu Deus, o que acontece? Eu estou há 10 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja e não acontece comigo, a minha vida está travada. Porque você não pediu ao Espírito Santo discernimento. Você está acelerado, você quer que as coisas se resolvam, você não entende a força do processo, você não entende que Deus quer mudar coisas dentro de você. Amém, queridos? Eu vou agora abrir os slides, mas tem muitos slides, mas eu não vou falar deles, eu estou ligado ali no horário. Abre a tela aqui, irmãos. Há um lugar que não é o seu lugar, não é o meu lugar. É o lugar que Deus tem para nós e é esse lugar que eu quero estar. Abre a tela aí, querido, por favor. Bom, esse você já foi. É para cá que eu vou? Para frente ou para trás aqui? Qualquer lugar. Isso. Saia do lugar da frustração. Saia do lugar do coitadismo. Você já viu alguém que tem uma história de dor na vida e ao contar a sua história ele conta com detalhes? Ah, o dia estava nublado, eu vestia uma roupa tal, ele usou essa palavra, ela se portou desse jeito. Queridos, em nome de Jesus, não é o teu lugar. Se levante daí. Há uma frase que eu acho tremenda, que cada um de nós precisava ter como uma verdade. Deus, diga comigo, Deus não se move pelo choro dos incrédulos, mas pela atitude dos que creem. Pegou? O choro é uma manifestação de quebrantamento. Ok, é maravilhoso chorar na presença do Senhor, amém, queridos? Mas Deus não atende ninguém porque tem pena. Deus não atende filho mimado que quer comprar além daquilo que você se preparou para comprar no mercado. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo. Você levou um dinheirinho, a conta para comprar coisas lá no mercado.
Aí o filho vai lá para o meio do corredor, eu quero. Aí você vai ver em casa. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Aí a irmã da igreja passa, Pai do Senhor, minha irmã. Você envergonhado, vermelho toda a vida. Deus não se move com filhos mimados. Deus se move a filhos quebrantados, a filhos que têm atitudes de fé. Fé, queridos, é você olhar para a tua história e perceber que Deus pode cuidar de você. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que pessoas que estão essa manhã no templo, de casa, são pessoas que Deus tem um plano maravilhoso. Só que esses planos podem ser vivenciais ou não. Vai depender do teu posicionamento espiritual. Você diz amém a isso? Eu lembro e conto no livro também, que há anos atrás, ainda da adolescência para a juventude, eu fui escolhido junto com outros meninos para fazermos um trabalho missionário no interior do Rio de Janeiro. Lá, a ideia era que nós inaugurássemos uma congregação na casa de uma das irmãs que havia se mudado para lá em pouco tempo. Ok, nós estávamos lá servindo a Deus, eu tinha minha parcela lá, ajudava a arrumar a casa, pregava já naquela ocasião. Um dia, ou na verdade por vários dias, eu escutava uma música maravilhosa, parecendo Whitney Houston. Gente, lindo, uma voz belíssima. Eu prometo a vocês que eu sempre achei que era uma rádio. Até que um dia a minha tarefa era varrer aqueles quintais de casas do interior, quintais grandes. Eu estava varrendo, quando eu olho assim para o lado, eu vejo uma menina com uma aparência assim simples, numa casa muito simples. Irmãos, ela só abria a boca, com pouquíssima escolaridade, cantando em inglês perfeitamente. Pelo menos eu achava, né, gente? Pelo menos estava muito próximo à rádio. Lindo demais, lindo demais. Aquilo me impactou, gente. Que menina talentosa, perdida num lugar ermo, num lugar sem possibilidades desse. Ok, vim embora. Um dos nossos amigos que fazia parte da nossa caravana namorou uma menina lá da cidade, casou com essa menina. Ok. Eu, depois de alguns anos, encontrei com esse rapaz e me veio à memória essa menina, Whitney Houston, cantava inglês perfeitamente. E perguntei, rapaz, é aquela moça? Aí ele falou, rapaz, está no mesmo lugar, do mesmo jeitinho. Aí ele contou a história dela, a história de sofrimento, a história de desencontros. Ei, gente, eu estou olhando para vocês aqui. Existem pessoas que podem chegar muito longe, mas você tem que sair desse lugar aí, ó. O lugar do coitadismo, o lugar da vítima, o lugar, sabe, da dor. Há um tempo que eu vou sentir a dor, há um tempo que eu vou passar pela dor, mas não pode ser o lugar da minha habitação, não pode ser o meu lugar. Eu tenho que me movimentar e dizer, Espírito Santo, me dá, Senhor, a ajuda necessária. Mas pastor, eu não consigo. Por isso que você precisa estar em ambientes que vão promover isso. Faça conexões, não viva sozinho. Eu já vi pessoas dizendo, eu nunca procurei um pastor para me aconselhar, e bate no peito. Ei, você precisa abrir o coração para alguém. Eu acho também que você não deve abrir o coração para todo mundo, mas eu sei, no entanto, que Deus levanta pessoas para você abrir o coração, para você contar teus sentimentos, para você contar tuas tentações. Não viva sozinho, porque pessoas que vivem sozinhas, elas têm planos, mas não conseguem muitas vezes chegar ao lugar que Deus tem. Você está pegando o que eu estou dizendo? Esse lugar não é teu. Eu vou daqui a pouco fazer uma oração, irmãos, que eu creio que pode desatar a nossa história. Me fizeram muitas promessas e não cumpriram, me usaram ministerialmente, me usaram profissionalmente, me usaram sentimentalmente. Deus te chamou para que você dê fruto apesar disso. Eu não estou falando de fruto ministerial, tem o seu lugar. Frutos ministeriais têm o seu lugar. Eu não estou falando do fruto como um mestre,
como um profeta, um evangelista, um apóstolo. Não estou falando dos 5 dons ministeriais. Eu estou falando do fruto que advém de uma vida entregue a Jesus. Você é uma árvore boa, e árvores boas dão fruto. O que você fizer debaixo de direção do Espírito, sabe? Essa é a fatia que Deus tem para você. Você tem paz, você está com o coração no lugarzinho certinho, ok? Foi um movimento do Espírito na sua vida, você vai frutificar. Porque árvores boas estão enxertadas na árvore que é a videira, que é Jesus. Se você crê em Jesus, se você é morada do Espírito, querido, você vai frutificar. Você diz amém a isso? Glória a Deus, eu creio nisso, querido. Não consigo me livrar de muitos pensamentos dolorosos. Irmãos, se isso acontece com você, é um sinal que você precisa de ajuda. Eu não vou deixar ninguém me aconselhar, eu não aguento mais escutar as pessoas falarem comigo. Esses dias eu escutei isso. Eu não quero mais ouvir conselho. Eu não quero que as pessoas me digam o que fazer. Perceba, queridos, você pode estar se fechando em algo que vai adoecer você, que vai limitar você. Em nome de Jesus, abra o teu coração. Pastor, eu não consigo falar das minhas dores, dos meus pecados, nada, eu não consigo falar para ninguém. Comece a falar para o Espírito Santo. Tenha momentos a sós com Deus e comece a liberar isso. Deus vai trazer alguém que você não imagina para você compartilhar. Em nome de Jesus, eu continuo pensando, mas eu sou um cristão. Será que eu sou amaldiçoado? Essa é uma pergunta que talvez a gente faça. Parece que as coisas estão se repetindo na minha vida. Será que eu estou aprisionado numa maldição? Será que o que fizeram meus pais, meus bisavós, eu estou carregando uma maldição hereditária? Esses dias eu gravei um vídeo de uma pessoa que dizia para mim: pastor, meus bisavós se separaram, meus avós se separaram, e eu estou na eminência de separar-me. Será que eu estou sendo atingido por uma maldição hereditária? Irmãos, está lembrado que eu falei rapidamente do currículo? Ele tem um currículo da sua vida, ele tem um currículo das principais influências que você sofreu, ele vai atacar nessa área, ele chega com força de mentira. Então, queridos, o conceito que nós temos precisa ser bem claro acerca de o que é maldição. Ser amaldiçoado significa receber de forma geracional um mal que acompanhará você pelo resto da vida. Será que você está fadado a receber um mal para o resto da tua vida? Ei, se atente, ele está lançando mentiras geracionais. Você não é uma pessoa mais amaldiçoada. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tem outra verdade: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Diga aleluia! Como é que eu continuo sentindo? Como é que essas coisas parecem se repetir na minha história? Ele não é primo da mentira, ele é pai da mentira. Ele vai mentir, ele vai articular, ele vai lançar setas, ele vai lançar dardos para inflamar o teu coração, para você receber mentiras como verdades. E quem recebe mentiras como verdades não se levanta, não se posiciona, deixou-se entrar ou enclausurar-se num lugar de prisão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cadê o nosso tangedor aqui, nosso tecladista? Ajuda aqui. Se ele estiver por aí, está aqui o nosso querido. Eu quero terminar, amados, com uma oração. Tem as slides, né? Porque eu vou pegando trechinhos do livro, que vão dando dicas.
Eu acho mesmo, irmãos, que o maior adversário que a igreja tem enfrentado nesses dias, a maior arma que Satanás tem usado nesses dias, é destruir nossas emoções, é trazer situações do seu passado à sua realidade presente. Quando o nosso passado visita o nosso presente, ele impede o nosso futuro de acontecer. Você tem controle do teu passado, você tem controle do seu futuro, mas se você permitir, você tem controle do teu presente. E o teu presente pode ser uma bênção, apesar dos desafios, apesar das lembranças e sentimentos. Talvez você precise de um processo maior do que outras pessoas. Talvez para você seja imediato. Eu não sei como vai acontecer com você. Eu só entendo que não é o lugar que você deve estar. Você é alguém que em Cristo foi curado, foi sarado, foi redimido, foi regenerado para a glória do nome dEle. Você recebe essa verdade aí, gente? Tem uma oração que eu gostaria que você fizesse comigo. Ela está lá no livro também. Você pode ficar de pé aí, em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Irmãos, tem tantas coisas, tantas verdades que estão aí, gente. Nós somos esponjinhas, sabe? A gente vai assimilando, a gente vai sugando situações da nossa vida. Elas estão. Algumas você percebe e outras não. Algumas você sabe que existem e elas te incomodam, outras não. Pense, por que minha vida não prospera? Eu não estou falando só de prosperidade financeira. Eu estou falando de prosperidade relacional. Eu estou falando de prosperidade sentimental. Eu estou falando de relacionamentos amorosos. Eu estou falando de amizades. Eu estou falando de tanta coisa que tem a ver com você. Por que que as coisas não vão? Eu já recebi oração, eu já recebi unções, eu já fui a vários lugares que me disseram que a unção era derramada. Eu já subi a montes altos, eu já subi a montes baixos, eu já fui na irmã que diziam que Deus usava muito. Não tem problema, eu não estou aqui doutrinando você. Eu não sou o pastor que doutrina você. Os pastores que doutrinam você são os da casa. Eu só estou jogando luz para você entender por que é que tanto exercício não destrava a tua vida. Pode ser que existam algumas situações que você está carregando, pequenas, mas que está pesando a tua caminhada, atrapalhando você. Em nome de Jesus, não é o teu lugar. Não é o teu lugar. Resolva dentro de você. Pastor, é o marido. Pastor, é minha mulher. Pastor, aí você vai nominando coisas. Você vai dizendo o que é que está atrapalhando você. E você tem uma lista enorme de coisas que atrapalham você. Deixa eu dizer, aquilo que mais te atrapalha não está fora de você, está dentro de você. Mentiras que você vai expulsar hoje em nome de Jesus. A casa era habitada por um valente. O mais valente chegou e despojou o valente. Amém, queridos? Você agora é a habitação do mais valente. Agora, o valente que saiu, que perdeu a casa, ele anda ao derredor, buscando espaço, buscando lembranças, buscando tragédias e crises do passado para trazer à tona. E você, todas as vezes que ouvir essas mentiras, você vai dizer: não pertence a mim mais, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Há o poder maior que está em mim, há um poder bombástico que há em mim. Amém, queridos? Essa é uma oração que eu quero que todos vocês repitam comigo. Amém, queridos? Vamos lá. Senhor Jesus, reconheço que o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo. Reconheço que minha imagem distorcida pelo pecado foi recuperada em Cristo. Aleluia. Sei que fui perdoado, me tornando sua justiça. Toda a dívida que eu tinha foi paga pelo Senhor.
toda a maldição foi quebrada na cruz. Sei que eu sou filho amado, morada do Espírito Santo. Eu tenho valor infinito para o Senhor. Eu sou amado a despeito das minhas falhas. Eu nasci com um propósito. Eu declaro que nenhuma história do meu passado será capaz de me aprisionar. Eu declaro que sou herdeiro com Deus e co-herdeiro em Cristo. Eu abro mão de direitos que têm base no homem natural. Aleluia. Eu libero minha vida de toda mágoa. Eu me abro ao mover do Espírito Santo para agir nas áreas que eu não consigo me livrar. Eu permito que o fruto do Espírito Santo se sobreponha às obras da carne. Eu declaro que todo espírito de confusão mental, incredulidade, ansiedade, negatividade, passividade, não fazem mais parte da minha vida. Eu perdoo todos os que me feriram, traíram, com a força do perdão do Senhor. Eu abro mão de toda amargura, ódio, dor, decepção, rejeição, para viver o propósito do Senhor. Eu expulso da minha vida todo sentimento de insatisfação, inferioridade, incapacidade, instabilidade, ingerência, intimidação, institucionalização, insalubridade. Eu me abro, Senhor, para o derramar do seu bálsamo curador no meu interior. Eu declaro minha vida livre de todo peso excessivo. Eu declaro aptidão no Senhor para viver todo o processo de cura. Eu declaro que estou pronto para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia! Deus está estabelecendo um tempo novo para você. Você vai revirar a tua história, tirar debaixo do tapete, desengavetar. Isso vai doer, mas vai projetar você em nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí, queridos?